Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Mateus 5, 38 a 42. Vamos dar continuidade a nossas exposições no Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui no Sermão do Monte e agora chegamos do versículo 38 ao 42. Mateus 5, 38 a 42. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o teu nome que é santo e glorioso, Senhor, pela tua palavra. Tivemos o privilégio de ler nesse momento. E agora buscamos a iluminação do teu Espírito, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Há um famoso livro chamado A Arte da Guerra, escrito por um autor chamado Sun Tzu, que algumas vezes é pronunciado de forma errada, Sun Tzu. Mas Sun Tzu, ele escreve um livro que é considerado um dos livros mais lidos no mundo, onde ele ensina uma série de técnicas militares, estratégias militares para você vencer o inimigo, vencer o seu oponente. Em uma das partes do livro, ele vai ensinar que uma das coisas mais importantes é você avaliar o seu inimigo. Ele diz, portanto, avalia teu inimigo e averigua seus planos e determina que estratégia pode ter êxito e qual não. Portanto, ele diz que uma das coisas mais importantes é observar o movimento, a estratégia do seu inimigo, para que você então possa ter uma contra-estratégia para derrotá-lo. De fato, parece que a vida tem sido exatamente isso. Nós temos a impressão que estamos vivendo em guerra, em um mundo onde a espiral do ódio, do revanchismo, da vingança tem sido a tônica do momento. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, um mundo onde poucos têm demonstrado amor, compaixão, bondade, um mundo marcado pelo ódio e pela revanche. E a grande questão que o Senhor Jesus trata aqui no Sermão do Monte pode se resumir em uma pergunta muito simples, muito objetiva, que é: como é que nós devemos reagir a quem nos faz mal? Essa parece ser uma pergunta muito simples. Como é que nós reagimos a alguém que de alguma forma impinge, age de forma que nós acreditamos que foi errada contra nós? Como é que nós então devemos exercer? Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Retaliação, vingança, ressentimento, ou o mais difícil ensinado pelo Senhor Jesus, amor. Nesse texto o Senhor Jesus trata exatamente a respeito disso. Qual deve ser a nossa atitude para com alguém que nos faz mal? Mas antes de adentrarmos nesse texto, especificamente, vamos considerar um pouco onde ele está inserido. Ele está inserido no Evangelho de Mateus, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que ouviu esse sermão. Mateus estava lá, ouviu o Senhor Jesus proferir esse sermão, e guiado pelo Espírito Santo, então registrou, escreveu esse Evangelho,
nós vimos que uma das grandes características do Evangelho de Mateus é que o Evangelho de Mateus está estruturado em 5 grandes discursos. Mateus tem uma grande preocupação em registrar as pregações, os discursos proferidos pelo Senhor Jesus. E um deles, o primeiro que Mateus registra, é aqui o Sermão do Monte. Um sermão profundamente organizado. Jesus segue uma lógica muito clara no sermão. Primeiro ele começa no capítulo 5, versículo 1 a 12, tratando a respeito dos cidadãos do reino. Como é que aqueles que escutam o Evangelho e creem em Jesus devem viver? Qual o caráter deles? Qual a característica deles? Jesus então ensina isso através das bem-aventuranças. Segundo, no versículo 13 a 16, Jesus vai ensinar como é que esses cidadãos do reino influenciam o mundo. Eles são sal e luz. Somente eles podem ser sal e luz. Eles brilham, eles são diferentes na sua forma de agir. A partir do versículo 17, no capítulo 5, o Senhor Jesus então começa uma longa sessão no sermão, onde o Senhor Jesus vai mostrar qual é o padrão de justiça desses cidadãos do reino, como é que eles vivem. E Jesus então começa primeiro ensinando que ele não veio abolir a lei, conforme havia sido ensinada no Antigo Testamento. Embora alguns aspectos da lei civil e também da lei cerimonial, eles tenham sido abolidos com a morte do Senhor Jesus, mas a lei moral, conforme registrada nos mandamentos, elas permanecem. Jesus não veio abolir, ele mesmo diz, ele veio cumprir a lei. Mas mais do que isso, Jesus vem reinterpretar a lei. Ele vem ensinar como de fato a lei deveria ser interpretada, algo que estava sendo feito de forma completamente equivocada em sua época. E é por isso que Jesus começa aqui então, nessa sessão do sermão, a reinterpretar vários mandamentos. Ele trata do 6º mandamento, no versículo 21 ao versículo 26. Ele trata do 7º e do 10º, do versículo 27 a 32. Nós vimos domingo passado que ele tratou do 3º e do 9º mandamento. E agora o Senhor Jesus vai continuar tratando a respeito não apenas do não matar, do 6º mandamento, mas o Senhor Jesus caminha para uma lição importante no sermão, que é ensinar os seus discípulos o alvo, o objetivo da lei, que é o amor. Esse é o objetivo da lei, ensinar o homem a amar a Deus e ao próximo. E Jesus então começa esse movimento que vai finalizar com a sua última antítese, que está no versículo 43 a 48, nós vamos ver no próximo domingo, creio eu, onde o Senhor Jesus então vai resumir o alvo de tudo, que é o amor a Deus e ao próximo. Jesus segue uma lógica muito clara. E a forma de Jesus argumentar é aquilo que nós chamamos de antítese. Ele diz: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. E essa antítese aqui que Jesus está fazendo não é como muitos pensam, que Jesus está contrapondo o que Moisés ensinou e agora ele está dizendo: agora eu digo a vocês. Não é nada disso. Esses antigos que ele se refere aqui eram aquelas interpretações rabínicas dos mestres, dos escribas. Eles buscavam interpretar a lei na sua época, e Jesus então mostra como eles se equivocaram no ponto essencial. E qual era o ponto essencial? É que a lei tem o alvo de ensinar o homem a amar a Deus e amar ao próximo. A lei tem o alvo de alcançar o coração do homem. E agora Jesus vai tratar especificamente de um ponto da lei: a vingança, a retaliação. O que é que a lei ensinava a respeito disso? Portanto, o tema daquilo que eu quero meditar nessa noite é o amor que evita a retaliação. O amor que evita a retaliação. Primeiro, Jesus vai fazer uma refutação do ensinamento falso, no versículo 33, na interpretação equivocada. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus vai refutar aquela interpretação equivocada. Em segundo lugar, Jesus então vai estabelecer o princípio da interpretação, quando ele diz: não resistais ao perverso. E Jesus vai fazer da mesma forma como ele fez, e nós já vimos isso, quando ele reinterpreta os outros mandamentos. Jesus vai usar uma figura de linguagem chamada hipérbole, e vai usar vários exemplos, várias ilustrações.
E ele vai fazer isso a partir do versículo 39, quando ele diz assim: se alguém te ferir na face, dá outra, quem demandar contigo tirar a túnica, deixa também a capa. Jesus vai usar uma série de figuras de linguagem para ilustrar aquilo que ele quer ensinar. E ele então conclui, não apenas através desses exemplos, mas trazendo uma instrução no versículo 42. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Portanto, aqueles que quiserem notar, o sermão está aí no boletim, tem um espaço. O amor que evita a retaliação. Primeiro, a refutação, versículo 33. O princípio, aliás, versículo 38, desculpa. O princípio está no versículo 39. Os exemplos, que o Senhor Jesus vai trazer algumas ilustrações. E por último, a instrução, a generosidade, que está no versículo 42. Então vamos analisar em primeiro lugar o versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A grande pergunta é: o que é que se ensinava na época do Senhor Jesus? Que princípio era esse do olho por olho, dente por dente? O que é que o Antigo Testamento ensinava sobre a retaliação e a vingança? Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse é um dos textos mais mal interpretados na Bíblia. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que no Antigo Testamento era assim, era olho por olho, dente por dente, era lei de talião. As pessoas faziam uma coisa com você e você então poderia usar a vingança privada. Isso que ensinava na época de Moisés. Isso é um tremendo equívoco. Deus nunca ensinou isso. Se você aprendeu nas aulas de história ou nas suas aulas de direito a respeito disso, esse é o grande equívoco que você aprendeu. Não era nada disso. Deus nunca ensinou a vingança pessoal. Não era assim. Mas era assim que na época do Senhor Jesus estava sendo interpretado. Na época do Senhor Jesus, era dessa forma que estava sendo interpretado. Então o que eu quero mostrar a vocês primeiro é como era esse princípio no Antigo Testamento do olho por olho, dente por dente. O que é que significava isso? Então nós vamos ler alguns textos do Antigo Testamento para nós entendermos o que é que o Antigo Testamento ensinava sobre a vingança. O que era esse princípio do olho por olho, dente por dente. A primeira coisa que nós devemos aprender é que o princípio do olho por olho, dente por dente, é o princípio da proporcionalidade. Deus havia ensinado que no momento em que os tribunais fossem exercer a pena, aplicar a pena, alguém fizesse alguma coisa, a pena deveria ser proporcional ao que a pessoa havia feito. Se ele tivesse tirado a vida de alguém de forma deliberada, ele teria a vida. Então esse princípio olho por olho, dente por dente, é uma figura de linguagem que significa a ideia da proporcionalidade. E essa punição, ela não poderia ser, em hipótese alguma, exercida de forma pessoal, apenas diante do tribunal. Existia um tribunal, geralmente feito pelos anciãos, e nesse tribunal, alguém então levava a sua causa, se analisava essa causa, e esse tribunal civil, composto pelos anciãos, aplicava a pena. E aplicava o princípio da proporcionalidade. Como se faz hoje nos juízos. Você então vai ao juiz, e o juiz então vai analisar o que alguém fez e vai aplicar a pena, a sentença, de acordo com esse princípio da proporcionalidade. Nada muito diferente do que é feito hoje. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 19. E esse princípio era muito sério. Inclusive em Deuteronômio 19, a partir do versículo 15, nós vamos aprender que esse princípio no Antigo Testamento era um princípio tão sério que se uma testemunha falsa chegasse no tribunal e levantasse um falso, e aquele tribunal aplicasse uma pena sobre a pessoa baseada no falso testemunho, e depois se descobrisse que aquela pessoa foi uma falsa testemunha, ela ia pagar com a pena que havia sido aplicada àquela pessoa, a testemunha falsa. E é isso que esse texto fala. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio, capítulo 19. Vamos ver do versículo 15
ao versículo 21. Diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Era importante ter mais de uma. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, no caso para testemunha falsa, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse era o princípio. O princípio era que ninguém poderia exercer a vingança privada no Antigo Testamento. Ninguém. E esse princípio é claro em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, abre sua Bíblia, onde Deus vai trazer uma ordem muito clara, muito expressa. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás. É o mesmo princípio que nós vamos encontrar em Provérbios 20, 22. Você abrir sua Bíblia também. Provérbios 20, 22. Provérbios 20, 22. A palavra do Senhor diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Portanto, há inúmeros textos, eu estou mostrando apenas alguns, inúmeros textos que vão mostrar que Deus nunca aceitou a vingança pessoal e privada. Nunca. Isso não existe no Antigo Testamento. A instrução era muito clara. O olho por olho, dente por dente, deveria ser aplicado apenas na esfera dos tribunais. Na verdade, o objetivo do olho por olho, dente por dente, ou pé por pé, fratura por fratura, o objetivo era que ninguém deveria vingar-se a si mesmo, porque a vingança pertence a Deus. Ninguém pode exercer a vingança privada. Mas o que acontecia na época do Senhor Jesus? Na época do Senhor Jesus, e agora nós vamos entender o que Jesus está tratando. Vamos voltar lá para Mateus, e agora nós entendemos um pouco isso. Observe que Deus havia trazido instruções muito claras, muito específicas. Ninguém pode vingar-se. Você não pode tirar a vida. Alguém lhe fez mal e você deliberadamente exercer a vingança. Deus diz, ninguém pode fazer isso. Mas essa é uma instrução muito voltada ao povo de Israel. E havia uma clara separação entre Israel e as demais nações. Então, na época do Senhor Jesus, esses rabinos ou mestres da lei, eles estavam aplicando esse princípio do olho por olho, dente por dente, nas relações pessoais. Esse era o grande problema. Eles pegaram esse princípio, que era um princípio para os tribunais, para a vida civil, para as demandas civis, e esses rabinos, esses mestres começaram a aplicar na vida, no dia a dia. Disseram, olha, a vida é o seguinte, é olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer alguma coisa contra você, você então retribui na mesma proporção. É isso que Jesus está dizendo aqui, vocês ouviram, é isso que vocês têm aprendido, olho por olho, dente por dente, alguém faz mal e você retribui. Jesus disse, não é isso que a lei ensina. O alvo da lei não é esse. Os escribas e fariseus ensinavam exatamente isso. Eles citavam o mandamento para justificar a vingança pessoal. Eles estavam usando as escrituras para se autobeneficiar, ou para aplicar. O princípio do olho por olho, dente por dente, era para deter a vingança. Esse era o alvo.
deter a vingança. Eles estavam usando olho por olho, dente por dente, para fazer vingança. Era o oposto. Os escritos rabínicos posteriores que nós temos hoje, e que talvez remontem da época do Senhor Jesus, mostravam que algumas vezes, depois do Senhor Jesus, eles transformavam até em pena financeira isso. Então eles, na verdade, estão aplicando, esse era o primeiro problema, um princípio na esfera civil para a vida. Jesus disse: está tudo errado. Não é isso que Deus ensinou. Esse era o primeiro problema. O segundo problema de interpretação era o conceito de próximo. Quem é o próximo? Na mente de um judeu, de um escriba na época de Jesus, diz: um próximo é somente um judeu. E é por isso que eles chamavam de goim, ou seja, de gentios, aqueles que jamais deveriam se aproximar de um gentio. Um judeu aprendia muito bem, desde o início, a odiar os gentios, a quem eles chamavam muitas vezes de porcos. E agora o Senhor Jesus está expandindo, está mostrando que esse mandamento não apenas se aplica a Israel, mas deve se aplicar a todos. Nós nunca devemos exercer a vingança pessoal. Esse é o princípio que o Senhor Jesus está dizendo. E o que é que Jesus então vai dizer? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso, a ideia de resistir? A palavra grega usada por Mateus aqui, a ideia de resistir é se opor usando uma correspondente atitude. Esse é o ponto. Jesus diz que nós nunca devemos usar uma atitude correspondente para alguém que nos faz mal. Esse princípio olho por olho, dente por dente, não serve para a nossa vida. Nós não podemos retribuir na mesma moeda, na mesma proporção, aquela pessoa que nos faz mal. Esse não é o alvo da lei, não é retribuição, não é sermos pessoas vingativas. Não é alguém dizer alguma coisa, você diz: eu vou pegar essa pessoa. É você dizer: eu não vou dormir até dar retribuição. Nós somos assim. Ou não é? É isso que está no nosso coração. A retribuição. A retribuição. E o Senhor Jesus então vai tratar a respeito disso. Ele diz: eu ensino a vocês, não respondam na mesma moeda. Não sejam como os perversos. O ódio é uma espiral que destrói todos que estão à sua volta. E quando nós retaliamos na mesma proporção, nós não estamos ganhando, nós estamos sempre perdendo. Não resista na mesma proporção. Não responda na mesma moeda. Ainda que seja alguém perverso. Em seguida, o Senhor Jesus vai usar uma figura de linguagem, a partir do versículo 39, chamada de hipérbole, que é a ideia do exagero. E o Senhor Jesus vai trazer 4 mini ilustrações, muito conhecidas na época, para ilustrar o que ele está querendo dizer. A primeira ilustração vem da esfera pessoal, quando ele diz assim: a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. A grande questão é, se esse perverso lhe ferir, obviamente isso Jesus não está falando no sentido literal, isso é uma ilustração, é um hipérbole, é uma figura de linguagem. E o que é que Jesus está querendo dizer? Ele não está querendo dizer: olha, se alguém te bater na face, você vira e diz: vem aqui na outra. Ou você faz como uma história que eu vi, que uma pessoa chegou para um cristão e disse assim: é verdade que se bater na face de um crente ele oferece a outra? Ele disse: é verdade. Aí o cara acertou com tudo, deu um murro, o crente caiu. Aí o cara disse: eu quero a outra. Aí ele foi, mostrou outra face, e o cara acertou. Aí o crente levantou e disse: pronto, o versículo acabou agora, meu amigo.
O versículo acabou, agora é a minha vez. Não era isso que o Senhor Jesus estava querendo ensinar. Qual o princípio aqui? O que Jesus está querendo dizer é que é preferível alguém dar a própria face do que retribuir o mal com o mal. É melhor. Ainda que eu tivesse que dar a minha própria face para apanhar novamente, seria melhor do que exercer a vingança. Seria melhor do que seguir o caminho do ódio. O segundo exemplo é da esfera civil. Observe quando ele diz assim: e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, aqui é a da esfera civil, ou seja, a ideia túnica, era considerada a roupa indispensável. Alguém quer tirar tudo de você, deixar você nu, sem nada. Alguém quer tirar a túnica de você, Jesus deixa a capa também. E aqui, ao que tudo indica, Jesus está querendo ensinar no processo civil, a ideia da palavra demanda, pelo menos significava isso. Alguém que quer de alguma forma prejudicar você. Jesus diz assim: para você não exercer a vingança pessoal, é melhor você perder. Você nunca ganha quando você exerce a vingança pessoal. Esse não é um jogo de quem ganha e quem perde. É melhor perder. O terceiro exemplo que o Senhor Jesus usa, terceira hipérbole, versículo 40, e ao que quer demandar contigo, aliás, versículo 41, a terceira diz assim: e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui é na esfera do trabalho. Ou parece indicar a ideia da ocupação. É bom lembrar que alguns estudiosos entendem que talvez Jesus esteja se referindo ao fato de que os romanos nessa época dominavam. E às vezes os romanos obrigavam que israelitas fizessem algum serviço. Milha, talvez um soldado, um centurião romano, você tem que andar 1 milha. Jesus diz: vá com ele 2. É melhor ir 2 do que se vingar. Em outras palavras, todas essas hipérboles têm o objetivo de elucidar na mente dos ouvintes e dizendo que qualquer caminho é melhor do que a vingança pessoal. E a melhor resposta para a vingança pessoal é o amor. Esse é o melhor caminho. Nós só vencemos a espiral do ódio com o amor. E parece que é exatamente isso que Jesus ensina, porque em Lucas, capítulo 6, Lucas também registra o sermão. No capítulo 6, versículo 27 a 30, abra sua Bíblia, Lucas 6, 27 a 30. E parece que é exatamente isso. Lucas capta alguns detalhes do sermão que Mateus não registra. Lucas 6, 27 a 30 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-lhe também a túnica. Dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Jesus diz: o único caminho, como é que eu venço o ódio? O amor. Como é que eu venço alguém que só fala mal de mim? Bendizendo ele. Como é que eu faço com alguém que me calunia? Eu oro por ele. E isso mostra a grande diferença entre os seguidores de Jesus e o mundo. Jesus está ensinando que o melhor caminho e o único caminho possível para o ódio é o amor. E a Bíblia está repleta de homens que seguiram por esse caminho. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Abraão. Quem não lembra as estratégias do sobrinho de Abraão, Ló? A sua esperteza em escolher a melhor parte da terra. Abraão deveria ser alguém profundamente ressentido com Ló, mas quando Ló está padecendo necessidade, está em dificuldade ali em Sodoma e Gomorra, é exatamente o seu tio Abraão que vai socorrê-lo. Ele deixa de lado a raiva, ou ele nem mesmo, a Bíblia fala que ele teve raiva. Ou nós podemos lembrar de José.
Quem não lembra o que os irmãos fizeram com José? Venderam José para o Egito. Vocês podem imaginar o sofrimento de José, aquilo que os irmãos fizeram com ele, um homem inocente, ele foi vendido, se tornou um escravo, foi para a prisão injustamente, e um dia, como outro qualquer, aparecem os seus irmãos ali na sua frente. Como José poderia ter exercido a vingança pessoal, mas ao invés disso, ele exerce a misericórdia e o amor. Ou nós podemos também lembrar de Davi. Quem não lembra o mal que Saul tentou fazer contra Davi? Os planos que ele elaborou para matar Davi, Davi nunca respondeu na mesma proporção, porque ele dizia: ai de mim tirar a vida do ungido do Senhor. Ou do seu próprio filho, Absalão, que planejou destroná-lo. E como nós vemos Davi instruindo o seu general Joabe, dizendo assim: poupe a vida do meu filho Absalão. Isso é amor, compaixão, misericórdia. Nós podemos lembrar também de Estevão, quando estava sendo apedrejado pelo apóstolo Paulo. Quem não lembra dessa cena lá em Atos? Estevão pregando o evangelho e sendo apedrejado e dizendo: meu Deus, tem misericórdia, eles não sabem o que fazer. E entre aqueles que não sabiam o que fazem, estava ali um homem chamado Saulo, que não sabia o que estava fazendo. E um dia Deus teve misericórdia desse homem. Estevão orou por aqueles que o apedrejavam, e o Senhor teve misericórdia de um deles, Paulo, e o transformou. Nós não podemos esquecer o próprio Senhor Jesus, quando está na cruz do Calvário, e ele então olha aqueles que o matam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A resposta do Evangelho para o ódio, para um mundo cheio de raiva, de retaliação, de ódio, nunca é a vingança. Ímpios respondem com vingança, cristãos respondem com amor. Essa é o grande abismo que separa o seguidor de Jesus daqueles que não seguem ao Senhor Jesus. A vingança pertence a Deus. É isso que nós nunca podemos esquecer. A vingança pertence única e exclusivamente a Deus. Esse princípio que Paulo ensina em Romanos, abra sua Bíblia, no capítulo 12, Paulo vai ensinar exatamente isso. A partir do versículo 17, Romanos 12, 17, veja o que o apóstolo Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo disse possível? Porque às vezes não é possível. Às vezes tem pessoas que não tem jeito, não importa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ela não vai com você, não vai gostar de você, vai odiar você. Mesmo você respondendo com bondade, ela vai continuar sendo má. Mas se depender de você, tenha paz com todos os homens. E veja o versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, você vai criar uma crise de consciência nele. E ele conclui dizendo, leia comigo o versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é cristianismo. É isso que Jesus ensina. E Jesus então conclui no capítulo 5, vamos voltar lá para Mateus, no último verso dessa perícope que nós lemos, quando Jesus dizendo: dá quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. E por que Jesus está dizendo isso? Porque em um mundo de ódio, a nossa tendência é perdermos algo essencial, que é a generosidade, a bondade, a compaixão, a misericórdia.
Em um mundo mau, nós ficamos desconfiados em sermos bons. E Jesus diz: não apenas nós não devemos exercer a vingança, mas nós não podemos perder esse sentido da generosidade de pessoas que muitas vezes precisam de nós, pessoas que surgem na nossa vida e que precisam da nossa ajuda. Certa vez um fariseu perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus então conta aquela parábola de alguém que está, um samaritano que está caído, e várias pessoas vão passando, olham de lado e passam. Religiosos, levitas, sacerdotes, olham aquele homem e dizem: eu não tenho tempo, eu vou para o culto, eu vou para o templo, eu não tenho tempo de olhar para essa pessoa que está caída. Mas Jesus diz que um homem samaritano vê aquele que está caído. Ele teve compaixão. A palavra grega compaixão vem de uma raiz que significa tripas. É como um murro na barriga, é um movimento. É quando você vê o sofrimento de alguém e você então se move. Aquele homem notou aquele homem caído, ele teve compaixão, colocou no seu alimento, no seu animal, levou para a hospedaria, pagou por ele. E Jesus perguntou: quem foi o próximo desse homem? Quem é o meu próximo? Meu próximo é qualquer pessoa que surge em minha vida e eu tenho a oportunidade de ajudar. Não podemos deixar que um mundo mau tire do nosso coração a bondade, a generosidade, o amor e a compaixão. Algumas aplicações importantes para nós, irmãos, nessa noite. Nós nunca devemos buscar a retaliação, nunca. Se for uma pessoa da própria igreja, a comunidade, nós temos que cumprir Mateus 18. Mateus 18, Jesus é muito simples, objetivo. A partir do versículo 15, ele diz: se teu irmão, Mateus 18, 15, pecar contra ti, o que é que você faz? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se for alguém da comunidade, da igreja, esse é o princípio mais simples. Você vai até ele. Você resolve a demanda. Você não deixa que a retaliação direta ou muitas vezes velada em nosso coração, ou a indiferença, que é uma forma de retaliação, vá destruindo. Você procura. Se ele ouvir, acabou a contenda. Você cumpre Mateus 18. Se não for uma pessoa da igreja, mesmo assim, você não deve retaliar. Ainda assim, você pode seguir o caminho do amor, de orar. E para cada atitude dele, você responde com amor, com oração. Ele maldiz você e você bendiz ele. Ele calunia você e você ora por ele. Você não vence o mal com o mal. Você vence o mal com o bem. Outro princípio importante é que nós temos que lembrar de que Deus sempre vai julgar as nossas atitudes, os nossos atos, quer sejam bons, quer sejam ruins. Nós temos que nunca esquecer isso. Um dia eu e você vamos prestar conta de tudo que nós fazemos diante de Cristo. E é isso que importa. Na verdade, a única coisa que importa na vida não é o que os homens pensam, não é o que o nosso coração diz, não é o que nós queremos, é o que Cristo quer. Nós precisamos seguir um caminho diferente. Mais do que isso, nós precisamos, como Gálatas 5, 22, 23 diz, nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida. Gálatas 5, 22, 23 diz que o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a longanimidade. Deus cria coisas em nós que nós não temos em nós por natureza. Nós, como pecadores, temos um coração tendente ao ódio, à retaliação, à raiva, a amaldiçoar, a caluniar. E nós precisamos não apenas da presença de Cristo, mas a presença de Cristo produz em nós o fruto do Espírito, que é o amor, que é a bondade, que é reter esse desejo, muitas vezes, que vem em nós de fazermos o mal.
Nós somos chamados a seguir um caminho diferente. E precisamos então cultivar a presença de Deus, é através da nossa vida de oração, é através da meditação na palavra, que nós então buscamos, e às vezes existem pessoas que são difíceis na nossa vida. Todos nós temos pessoas que muitas vezes são difíceis, e nós temos que orar, clamar por a vida dessas pessoas. Mas a pergunta é, será que eu e você somos pessoas fáceis? Será que existe um pecador que é uma pessoa fácil? Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos, essa pessoa é uma pessoa muito difícil. Eu nunca conheci um pecador que seja fácil. E nós temos que ter humildade para reconhecer as nossas próprias falhas. E precisamos do fruto do Espírito. Só a presença de Deus em nossa vida nos ajuda a fazer o que nós não queremos fazer. Só o Espírito produz isso em nós. Só o Espírito nos ajuda a exercitar o amor. E por que nós devemos fazer isso? Porque a essência da lei, da palavra de Deus, é o amor. Jesus resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E talvez você pergunte, o que é que eu faço quando há tanto ódio no meu coração? É preciso se voltar para o Senhor. Talvez haja ódio no seu coração porque você não conhece a Cristo. E um coração que não conhece a Cristo só conhece ódio, raiva, rancor, individualidade, orgulho, prepotência. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, onde ninguém se importa com ninguém. Mas o Evangelho nos chama a seguir um caminho diferente. E é por isso que Jesus nos comprou, para sermos diferentes, para não sermos iguais ao mundo. Porque se nós, como cristãos, formos iguais ao mundo, como nós seremos luz e sal? É preferível chorar, como uma bem-aventurança nos ensina, e ser consolado por Deus, chorar sendo perseguido, do que retaliarmos e tentarmos responder o mal com o mal. O amor é o único caminho que vence a espiral de ódio. O ódio é como espiral constante. Em um mundo caído facilmente, nós estamos sendo tocados por ações que nos desagradam. A Bíblia diz, não aplique o olho por olho, dente por dente. Aplique o amor. Esse é o único caminho que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho. Aquele que nos ensina a vencer sempre o mal com o bem e a orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a parte mais difícil da vida cristã. É você pensar em algumas pessoas que você não quer pensar. E você tem que se ajoelhar e pedir que Deus tenha misericórdia da sua vida e que arranque a raiva, a amargura, o ódio do seu coração, para que você ore por aquela pessoa, para que você olhe para ela não com um olhar de raiva, de ódio, mas com um olhar de misericórdia e de compaixão. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa gloriosa e difícil caminhada de viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, que é santo e bendito, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina tanto, e que coloca de nós um caminho que por nós mesmos nós não poderemos seguir sem a graça do Senhor. Ó, dá-nos a Tua graça nessa hora, Senhor. Visita-nos e quebra a dureza que há em nosso coração, a dureza de nos acharmos muitas vezes melhores do que os demais, a dureza, Senhor Deus, de buscarmos e queremos sempre
vencer o mal com o mal. Ajude-nos a nunca responder na proporcionalidade, a nunca buscarmos a vingança pessoal. Ajuda-nos a viver a Tua palavra conforme ela nos ensina. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas o Senhor conhece. Talvez muitos aqui lutem, enfrentem batalhas grandes na sua alma, contra pessoas que lhe fizeram mal, ou às vezes nós fazemos mal a alguém, nós muitas vezes nem temos ideia da proporção do quão mal nós podemos ter feito a alguém. Então nos ajuda também a termos uma atitude de humildade, de misericórdia, para que possamos compreender que o único remédio para a raiva, para o ódio, é o amor. E o Senhor nos comprou para que nós pudéssemos amar. O Senhor nos amou quando não havia nenhuma razão em nós para amarmos. E o Senhor nos chama também a amar outras pessoas quando não há razões nelas mesmas para amarmos. Ajuda-nos a fazer pelos outros aquilo que o Senhor um dia fez por nós, quando nos amou na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.